E aqui, pessoal, hoje, olha, uma lembrança da minha época de criança. O bolo no formato campo de futebol. E isso daqui, gente, tá me trazendo uma nostalgia. E olha que lindeza. Eram assim os bolos, né? Na década de 80, 90, muito fofos. O meu só está pequeno aqui em relação aos bolos que faziam, né? Os bolos eram enormes, colocados em tábuas, não tinha miséria não, gente. E esse é um bolo clássico da minha época. Todo menino queria um bolo assim, gente. Pensa nisso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Para começar então o nosso bolo, nós vamos iniciar preparando a massa. E prepara seu coração aí, porque essa massa é aquela que tem gostinho afetivo, que lembra casa de vó. Eu coloquei aqui 5 ovos grandes inteiros na batedeira e vou colocar 1,5 xícaras de açúcar refinado. Se você quiser usar açúcar cristal, também pode. Porém, o açúcar refinado deixa as massas de bolo mais fofinhas, tá? E essa xícara que eu estou usando é uma xícara de chá. Então, você pode usar aí uma xícara com capacidade de 240 ml sem problemas. Porém, gente, lá na descrição do vídeo eu vou deixar em peso anotado para vocês também. E agora nós vamos bater esses dois ingredientes até se transformar em um creme fofinho, claro e bem aerado. Bati então os meus ovos com açúcar por aproximadamente 7 minutinhos e ficaram assim nessa textura. Se você estiver fazendo com uma batedeira mais simples, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, tá? Mas dá para fazer tranquilamente. E aqui eu tenho 100 ml de leite e eu vou acrescentar nesse leite 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. São colheres assim, olha, não estão muito cheias, tá? Eu estou usando aqui, gente, margarina e a minha é sem sal. Vou acrescentar, então, uma pitadinha de sal. Se você estiver usando manteiga ou margarina com sal, então não precisa acrescentar essa pitada. Vou colocar aqui também uma colherzinha dessas aqui, olha, de café de essência de baunilha. E agora eu vou aquecer até a margarina estar totalmente derretida. Não precisa ferver, tá? Pode levar ao fogão ou ao micro-ondas. Já estou aqui então com essa minha misturinha com a margarina derretida. Está bem quentinho, mas não está fervendo, tá? Vou acrescentar então nessa mistura de ovos batidos. E nós vamos já então colocar também a farinha de trigo. Eu vou usar 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo e vou colocando aos poucos. Se nesse momento você preferir misturar a farinha à mão, também pode, mas na batedeira dá certinho. O que nós não podemos é ficar batendo muito tempo para não ativar o glúten e o nosso bolo ficar pesado. Então, eu vou ligar a minha batedeira na velocidade mínima e vou acrescentando essas 2 xícaras e 1/4 de farinha aos poucos. Vou mostrar para vocês. Coloquei 1 xícara e agora então vamos para a 2ª xícara de farinha de trigo. E agora eu vou acrescentar mais 1/4 de xícara. Para quem não sabe o que é 1/4, você divide a sua xícara em 4 partes e preenche apenas uma delas, tá? Então isso é 1/4 de xícara. Terminei de colocar a farinha, eu já desligo a batedeira e vocês podem observar que tem farinha de trigo ainda aqui, olha, grudadinha nas laterais da batedeira, sem misturar. Não faz mal, essa parte a gente vai misturar à mão. É melhor do que ficar batendo muito tempo aqui a massa.
Então agora eu vou retirar da batedeira. Já vou acrescentar 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. E agora aqui com o próprio batedor, né, o globo da batedeira, eu vou misturando, passando ele aqui pelas laterais para retirar toda a farinha que ficou grudada aqui na tigela. E pessoal, percebam que massa fofinha e aerada. Fez esse movimento então, viu que já não tem mais farinha aqui nas laterais, nós então já podemos colocar a massa na forma. Se você não estiver fazendo com a batedeira planetária, você pode misturar a massa com espátula, com uma colher tranquilamente, ok? Eu vou usar aqui uma forma retangular alta. Essa minha forma, ela tem 25 centímetros de comprimento, tem 17 de largura e 10 de altura. Eu não untei as laterais da minha forma e apenas coloquei um papel manteiga no fundo. Mas se você preferir untar, pode untar. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que facilita muito na hora de desenformar. E também, não untando as laterais, é uma maneira de nós deixarmos o bolo mais retinho, tá? Coloca toda a massa então aqui na forma. Enquanto eu estava batendo a massa, eu já liguei o meu forno, deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. E é nessa mesma temperatura que eu vou assar o bolo. Aqui para o meu bolo assar, leva aproximadamente 40 minutinhos. Mas você vai ficar de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença, né? Aqui eu gosto de mexer assim um pouquinho com a espátula, para deixar a massa mais uniforme. Se você não tem uma forma com essa medida, tem aquelas formas mais antigas, mais tradicionais, que eram baixinhas, você pode então colocar essa massa em uma forma que tem a medida de 33 centímetros de comprimento por 24 de largura e 5 de altura. E agora então vamos lá pro forno. E enquanto o nosso bolo está assando, eu já estou aqui preparando o meu recheio de doce de leite com ameixas. Primeiro, nós vamos cozinhar as ameixas. Eu quero deixá-las parecida aqui com um purezinho, tá? Bem molinhas e suculentas. Então, eu tenho aqui 250 gramas de ameixas. E as ameixas geralmente têm esse tamanho, né? São assim grandinhas. E como eu disse aqui, eu quero deixar as minhas ameixas parecidas com um purezinho de ameixas. Então, eu estou cortando em pedacinhos pequenos. Cada ameixa aqui, olha, eu corto em 5, 6 pedacinhos. Mas, gente, isso daqui é de gosto, tá? Cada um tem um gosto. Se você preferir deixar a ameixa inteira ou cortar aí somente ao meio, não tem problema. Pode fazer da maneira como você gosta. Prontinho, aqui então eu já cortei as ameixas. E agora eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de açúcar. Não fique com receio de o recheio ficar muito doce, por se tratar de um recheio de doce de leite com ameixas. A quantidade de açúcar aqui é bem pouquinha, tá? Em relação às ameixas. E é apenas para manter o sabor da nossa ameixa. E vou colocar 400 ml de água. Agora eu vou levar ao fogão, então vou deixar cozinhando em fogo médio até as ameixas ficarem bem molinhas. O tempo pode variar aí, né, de fogão para fogão e também, gente, o ponto de cozimento. Eu quero deixar a minha ameixa, como eu disse aqui, bem molinha, parecida com um purezinho de ameixas. Mas se você gostar da sua ameixa mais em pedaços, então você não precisa deixar cozinhar tanto tempo. Vai testando ali, vai ficando de olho lá na panela. Quando você vê que já está bem macia, pode desligar, ok? E da mesma maneira, fique de olho também se a água não vai secando. Se a água secar e ainda não estiver no ponto que você quer, então vá colocando mais um pouquinho de água. Aqui, pessoal, então estou com as ameixas no fogo e a água aqui já reduziu bastante e as ameixas já estão bem molinhas. Mas eu vou deixar essa água reduzir totalmente para as minhas ameixas aqui ficarem naquele ponto que eu falei para vocês, como se fosse um purezinho de ameixas. Então, quando a água já está assim quase seca, redobre a atenção para não queimar, ok? Olha aqui, pessoal. E aqui já se passaram mais uns 3 minutinhos, eu fiquei aqui mexendo as ameixas, assim, de olho, né, para não queimar. E vocês podem observar que já secou toda aquela água, então agora eu vou desligar. E esse daqui, gente, é o resultado, olha, e fica assim, olha, como se fosse uma pasta de ameixa, né, eu chamo aqui de purezinho. Fica bem molinha.
e vai ficar então maravilhosa como recheio de bolo. E aqui, pessoal, como o nosso vídeo é um vídeo longo, que já tem a massa do bolo, né, decoração, ensinei a preparar a ameixa, o doce de leite eu não vou mostrar fazendo aqui para vocês, mas esse é um doce de leite maravilhoso, já ensinei aqui no canal. Ele é um doce de leite feito com açúcar caramelizado, bem fácil de fazer. Quando eu ensinei ele aqui no canal, eu fiz uma receita. E para esse nosso bolo, eu dobrei a receita. Então, eu fiz 2 receitas, tá? E na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar para vocês o link para aprender a fazer essa maravilha. Então, quando terminar esse vídeo, você pode ir lá assistir e aprender a fazer esse doce de leite. Se você preferir, também pode utilizar um doce de leite aí bem gostoso, desses que você já compra pronto, tá? E aqui no total, eu tenho 1,1 kg de doce de leite. É o que me rendeu 2 receitas do doce que eu ensinei aqui. E eu vou preparar aqui com vocês a calda que nós vamos usar para molhar esse bolo. Nós vamos precisar de 350 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 cravo da Índia. Essa é uma calda, gente, aromática e ela vai ficar muito saborosa, super combina com esse recheio de bolo, tá? Mas nós não podemos colocar muitas especiarias, são poucas. Vou colocar também canela e para não ter erro, eu vou pegar aqui um palito de dente, vou molhar aqui a ponta dele, tá? Molhei até aqui mais ou menos, gente, até onde começa a afinar o palito, tá? Molho aqui na minha canela em pó, olha aqui para vocês verem, bem pouquinho, e coloco aqui de volta, é só isso. E agora eu vou levar ao fogo até começar a ferver. Começou a ferver, eu conto 1 minutinho e desligo. Aqui, pessoal, já levei a calda ao fogo, já ferveu, eu já venho aqui, já retiro esse cravo, e agora eu vou esperar ela esfriar para nós começarmos a montar o bolo. O meu bolo já assou e esfriou. E antes de eu desenformar, eu queria mostrar para vocês como fica lindo. Olha isso. E olha a fofura que é essa massa, gente. É muito fofinho. Isso é bolo de vó. E agora eu já vou desenformar e vou cortar o bolo para ficar aqui com 3 camadas. Voltei aqui, já lavei a forma, forrei ela aqui com um saquinho plástico. Esse saquinho aqui, pessoal, para quem pergunta, são aqueles saquinhos que vendem em bobinas, iguaizinhos daqueles que tem na seção de hortifrutis dos mercados, tá? Compra essas bobinas em lojas que vendem embalagens. E aqui também eu já fatiei o bolo e eu vou pegar essa primeira parte, vou virar ao contrário e colocar a parte do miolinho para cima. E olha que massa bonita, gente. Muito fofinha também, viu? Vale muito a pena ter essa receita aí no seu caderninho. Já coloquei a calda aqui em uma bisnaga para facilitar na hora de umedecer o bolo. E agora vou umedecer. Aqui, pessoal, o doce de leite eu vou dividir na metade e usar metade em cada camada. Eu falei para vocês, né, que eu tenho aqui aproximadamente 1,1 kg de recheio, né? Se você quiser colocar mais, pode colocar. Eu vou fazer assim, gente, porque antigamente, né, na época que se usava aqui esses bolos com esses bonequinhos de futebol, o campo, os bolos eles não tinham recheio muito alto. Eles eram bolos assim bem saborosos, onde dava para sentir bem a massa do bolo e o recheio também, mas não era aquela camada tão farta de recheio. E agora eu vou vir aqui também com o nosso purezinho aqui de ameixas, vou dividir no meio também e vou espalhar por cima do doce de leite. Vamos então agora pegar aqui mais uma camada de bolo, coloca em cima do recheio, vou umedecer. Agora eu vou colocar o restante do doce de leite e vou repetir a mesma sequência que eu fiz aqui na camada anterior. Ajeitei o doce de leite, venho agora então ajeitando aqui as ameixas. E vamos finalizar com a última camada de bolo. Essa última camada eu vou virar de maneira que fique também a parte do miolinho em contato com o recheio. E vou umedecer. Aqui, se vocês quiserem deixar a ameixa na hora que estiver cozinhando com calda e usar a calda para molhar o bolo, também pode, tá? Antigamente se fazia muito isso.
Hoje, como nós queremos sempre aquela massa bem branquinha, bem clarinha, então não é mais costume usar a calda da ameixa, mas fica muito gostoso. Se quiser, pode fazer. E quem é das antigas aí também, como eu, sabe que nós não usávamos, não é? Prensar o bolo, deixar o bolo assim na forma. Geralmente o bolo já era montado em cima da tábua onde ele ia ser decorado. Os bolos eram enormes, gente, não cabiam na geladeira, não. Então já se montava o bolo logo pela manhã, já fazia a decoração e o bolo já ficava lá, olha, em cima da mesa, esperando os convidados. E o bolo era uma atração, gente, que vocês não têm nem ideia. Era pura felicidade na hora de cantar o parabéns. Aqui então eu fiz uma pressão suave com as mãos e agora eu vou deixar ele na geladeira pelo menos lá 3, 4 horas, porque facilita na hora de desenformar e de decorar também. Aqui então eu já deixei o meu bolo na geladeira, já está super geladinho, desenformei, vou tirar aqui, olha, a proteção, né, o plástico, e vocês vão ver que maravilha. Olha, pessoal, como ficou bem recheado, tá? E aqui, gente, eu bati 400 ml de chantilly. Eu tô usando chantilly de caixinha mesmo, tá? Bem gelado, bati para deixar no ponto assim, olha, próprio para decorar, um ponto firme. Lembrando, gente, que antigamente se usava muito glacê para cobrir os bolos, né? E aqui no canal eu já tenho a receita de glacê. Se você quiser dar uma olhadinha lá, depois vá na descrição desse vídeo que eu vou deixar também o link onde eu ensino a fazer aquele glacê de claras, que fica uma delícia também. E para fazer a grama do meu campo de futebol, eu estou usando coco. Aqui eu misturei um pouco de coco ralado mais fininho e também um pouquinho daquele coco em flocos. E eu vou pegar aqui corante líquido verde, tá? E vou pingar aqui umas gotinhas. Depois é só ir misturando, fazendo movimentos assim de espalhar, que o coco vai ficar verdinho. Para esse tamanho de bolo, eu estou usando aqui 100 gramas de coco, tá? E para esse tipo de trabalho, para atingir o coco, é melhor o corante líquido. Mas se você tiver em gel, também dá certo. E se na sua região você encontrar somente o corante em pó, você então vai diluir um pouquinho do corante em água antes de colocar no coco, tá? E o meu já tá aqui, olha, um verdinho bem bonito. E para decorar o bolo, então, eu vou pegar aqui uma espátula simples, vou colocar uma pequena quantidade de chantilly sobre o bolo e espalhar. Eu coloquei então o meu chantilly em um saco de confeitar, utilizando aqui um bico folha 113 e vou fazer as laterais do bolo. Quem me acompanha sabe que eu não tenho costume de passar chantilly nas laterais. Eu já venho direto aplicando com o bico de confeitar. Mas se você quiser, pode passar uma camada fina assim, que não tem problema. Assim como também, gente, não tem problema fazer assim direto, tá? Olha. Então, aqui eu não encosto o meu bico no bolo, eu deixo ele pelo menos 1 milímetro longe do bolo. E vou fazendo uma suave pressão aqui com a mão no saco de confeitar para ir liberando o chantilly. E aí, gente, é só ir subindo até a superfície do bolo. E eu procuro fazer aqui, gente, olha, bem encostadinho um do outro, para não ficar espaço, tá? Para não ficar aparecendo, né, a lateral do bolo. Vou mostrar aqui mais um pouquinho para vocês. Olha, encosto e vou subindo. Só isso, gente. Só ir fazendo pressão e subindo, tá? E vamos fazer assim no bolo todo. E agora que eu já terminei de decorar o bolo, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo, tá? Que eu chamo rodapé do bolo. Com o mesmo bico, eu venho, encosta, pressiona e solta. Facinho, tá? No começo pode ser difícil, mas você vai treinando que vai dar tudo certo. E agora, pessoal, chegou o momento de desenharmos, então, o campo. Então, eu vou pegar aqui um palito de dente e vou marcar aqui a metade do meu bolo. Vou usar aqui a tampinha de um potinho que eu tenho, tá, gente? Tá lavada, para marcar aqui a parte central. E aqui também vou fazer a marcação da grande área. E agora eu vou utilizar aqui um bico perlê para cobrir essas marcações. Se você não tem o biquinho perlê, você pode utilizar um saquinho e cortar a ponta, tá? Vamos lá então. Agora, gente, eu só vou contornar esses risquinhos que eu fiz, tá? Então, vamos lá. E agora, gente, eu vou vir com o coco, então, e já vou completando os espaços.
Terminei de completar então o nosso campo de futebol e agora eu vou pegar aqui um biquinho, uma pitanguinha aberta. Esse daqui é o 5M e agora eu vou fazer então aqui o acabamento na lateral. Estou fazendo aqui apenas um movimento assim de zigue-zague, tá? Agora que finalizamos a parte da decoração, nós vamos colocar os jogadores. Pessoal, eu pesei o bolo, esse bolo está com 3 quilos e 200 gramas, tá? E antes de eu colocar aqui os bonequinhos em cima do bolo, eu quero dizer pra vocês, gente, que foi difícil encontrar, tá? Na época que eu era criança ou adolescente, o que mais tinha eram esses bonequinhos, as traves. Agora, gente, foi uma dificuldade, então eu vou até mostrar aqui o que eu comprei pra vocês. Eu comprei esse daqui, é da Celebrate, comprei em loja que vende artigos para confeitaria, vi que tem também para vender pela internet, mas vou confessar que eu tive que procurar bastante, viu? Não foi muito fácil. Vou colocar aqui então os goleiros, aqui o atacante, né? Aí, gente, eu não sou muito boa aqui, né, em armar esquema tático. Mas vamos colocar aqui os bonequinhos. Acho que esse daqui tá caidinho porque tentou dar um carrinho aqui, mas não foi tão bem sucedido. Vou deixar ele aqui. E o juiz, gente, olha, vem até um juiz aqui, né? Pra apitar aqui o lance. E olha isso, gente. Que gracinha que fica o nosso bolo campo de futebol. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Hoje é 24 de novembro. Vai ser o primeiro jogo, né, do Brasil na Copa do Catar. Então é uma homenagem aqui à nossa seleção e uma homenagem também ao povo aí, gente, da minha geração, porque na nossa época, bolo de aniversário era isso, gente, e era show. A criançada ficava lá em volta da mesa só esperando o momento de cortar o bolo, não é? E tinha até quem gostava de levar os bonequinhos para casa. E eu vou confessar para vocês que esse bolo está me trazendo aqui tantas memórias afetivas, tantas memórias boas, saudade daqueles velhos tempos, que eu não estou com vontade de cortá-lo, gente. Pode isso? Mas como eu sei que vocês sempre ficam aguardando o momento da primeira fatia, eu vou cortar sim, vou servir, dedicando a todos vocês e que essa fatia aqui, gente, venha para dar sorte aí para nossa seleção. Chegou um momento então, não tem para onde correr, gente. Vamos cortar a primeira fatia aqui e fazer aquele golaço. Já retirei então os nossos jogadores aqui de campo, estão ali, gente, olha, todos descansando. E agora vamos lá então. Como é de costume, não é? Fazer um pedido quando corta o primeiro pedaço do bolo, eu vou tornar o meu pedido público aqui. Que a seleção brasileira saia de lá vitoriosa e traga o Hexa aqui pro nosso Brasil. E olha isso, pessoal, que fatia mais linda e saborosa. Deixa eu mostrar pra vocês também aqui por dentro o bolo. Olha isso, gente. Vê aí, avalia se não é show de bolo, gente. É show de bolo. Vai, Brasil! E hoje, para experimentar esse bolo, eu vou chamar aqui o meu filho, Fábio, né? Para quem me acompanha sabe que ele é o meu caçula, eu tenho 2 filhos. O Fábio faz a edição dos vídeos. Aqui é tudo muito simples, gente, é tudo muito humilde, mas o que nós fazemos para vocês é de coração. Fábio, vem experimentar o bolo para falar aqui pro pessoal como tá esse sabor. Pessoal, esse daí é o Fábio. Fala oi, Fábio, pro pessoal. Oi, pessoal. É ele quem faz a edição dos vídeos e agora aqui é a minha cobaia, né? Experimenta, Fábio, é todo seu. O primeiro pedaço, nós já pedimos aqui, né? Fizemos o primeiro pedido pro Brasil trazer esse Hexa pra nós. Pra seleção, né? Trazer o Hexa. Vamos ver se tá bom. Bocão. Dá vontade, hein, Fábio? Vocês estão querendo mesmo saber o que eu achei desse bolo aqui? Esse bolo aqui é gol. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece, gente, compartilha com seus amigos e familiares que vai me ajudar muito. Beijos a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!